Boa noite pessoal, Thaís, Joelma, boa noite P-Work, boa noite Estúdio Garra, Diane Terra, boa noite aí pessoal da Jornada do Dinheiro, boa noite André, Jader, fala Pereira, já tem bastante gente entrando aqui. Pessoal, aqui quem fala é o Vitor Hernandes, da Jornada do Dinheiro. O nosso site é sobre educação financeira e investimentos. O nosso objetivo é ensinar os brasileiros a terem maior consciência sobre a sua educação financeira. Como esse é um assunto que a gente não aprende nas escolas, infelizmente, a maioria da população tem uma certa ignorância com relação a isso. Boa noite, sala, tudo certo? Então, como a maioria dos brasileiros não tem o conhecimento necessário de como cuidar do seu dinheiro, existe um marketing consumista muito grande no Brasil. Infelizmente, a maioria da população brasileira hoje em dia é endividada. Então, com esse objetivo que a gente criou o nosso site jornadadodinheiro.com. Eu vou mostrar aqui para vocês a tela só para quem não conhece, para quem está entrando aí pelo Periscope. Deixa eu mostrar aqui. Então, essa aqui é a tela do nosso site, jornadadodinheiro.com. Aqui a gente vai ensinar, vai caminhar junto com você por essa jornada para um futuro financeiro mais próspero. Tá? Aí aqui, depois eu vou mostrar certinho alguns artigos, vou mostrar aqui as redes sociais em que a gente está presente, vou mostrar aqui também, a gente tem um grupo de discussão no Facebook, onde vocês podem fazer perguntas, podem discutir sobre assuntos relacionados às finanças, investimentos. Então, a gente tem aqui no nosso site, jornadadodinheiro.com. E você também pode cadastrar o seu e-mail aqui gratuitamente e você vai receber no seu e-mail as atualizações conforme a gente for lançando novos artigos, criando novos vídeos e tudo mais. Então, o assunto de hoje... Deixa eu voltar aqui a câmera para o rosto. Pessoal, vocês aí já seguem o Jornada no YouTube, no Twitter, no Instagram. Eu já falo também para vocês participarem lá do nosso grupo de discussão que sempre... legal. Que sempre a gente tem coisa nova, discussões diferentes que abrem a mente de todos os investidores. Então vamos lá, vamos para o assunto de hoje, que é sobre fundos imobiliários. Eu vou dar aqui uma introdução sobre esse assunto, que muita gente tem perguntado, assim, eu participo de outros grupos de investimentos, de educação financeira, tem grupos de renda fixa, renda variável, e geralmente o pessoal tem bastante dúvidas sobre esse assunto específico, que é sobre fundos imobiliários. Esse é um tipo de investimento que por enquanto ainda é pouco conhecido, embora ele já esteja no mercado há cerca de uns 20 anos, talvez até mais que isso, mas ele é pouco divulgado e assim, pouca gente é realmente especialista nesse assunto. Eu vou tentar passar aqui um pouco para vocês como que funciona, quais são as características básicas desse tipo de investimento. Sabe como gravar de forma que a imagem não fique espelha? Não, eu não sei como fazer isso não, Douglas. Então, deixa eu ver aqui. É a primeira vez que eu estou fazendo vídeo aqui no Periscope, eu não me familiarizei direito ainda com a ferramenta. Mas se você souber aqui de um jeito de como fica melhor para a gente transmitir aqui, fica à vontade para falar. Aí então, vamos lá. Com certeza vocês já conhecem algum amigo, algum conhecido que
que fala assim, ah, vou investir em imóveis, porque imóveis no longo prazo ele tende a valorizar, eu posso alugar para inquilinos, eu posso, se tudo der errado, eu posso pegar para eu mesmo morar. Então o imóvel assim é algo muito valorizado, é um dos bens principais que qualquer pessoa deseja ter, é aquela história também do quem casa quer casa, né? E aí, geralmente, a pessoa, quando ela casa, ela já entra num financiamento imobiliário para ter lá a casa própria dela. É isso, exatamente. É da cultura do brasileiro. É, ele fazer, ele, ele querer, né? Assim, a cultura do brasileiro é querer ter posses, né? É falar, ah, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, eu tenho o meu computador, meu celular. É querer ter tudo dele, né? E nada mais normal. Mas assim, o que é complicado de investir em imóveis? Investir em imóveis requer um patrimônio muito alto, é um investimento bem alto. Você hoje, por exemplo, eu vou pegar como referência São Paulo, que é onde eu moro. Aqui você não compra por 300 mil, você compra um apartamento bem, bem pequeno, talvez numa localização não tão boa. Então, é um valor que você imobiliza e que é muito alto. Então, dificilmente uma pessoa teria de cara esse valor para investir. Então, pensando nisso, que são esses fundos imobiliários? São instituições que, que decidiram é, reunir o financeiro de vários investidores para eles terem acesso a imóveis de melhor qualidade. Então, por exemplo, é, eles lançam lá a oferta de que eles querem investir em, em hospitais, vamos supor, de que eles querem investir em shoppings. Então, aí eles lançam lá no mercado e veem quais quem são os investidores que estão interessados nesse investimento. Então, aí eles conseguem arrecadar uma quantia enorme. Tá dando para escutar aí? Se tiver muito baixo, avisa. Deixa eu ver se consigo aumentar aqui. Tá, estão conseguindo escutar bem? Como que tá? Ixi, tá muito baixo? Como tá? Avisa aí, manda coração se tiver bom. Se tiver ruim, avisa aí nos comentários como que vocês estão sentindo aí. Vê agora. Tá funcionando? Como que tá? Será que eu tava com a mão em cima do. Deixa eu apoiar aqui. Tentar apoiar. Tá dando pra escutar melhor? Tá dando pra escutar aí? Como que tá? Tem alguma configuração aqui que eu preciso mexer? Alô, pessoal? Estão ouvindo? Melhorou? Como que tá? Como que tá o áudio aí? É melhor quando fica mais perto? Como que fica? Ah, então beleza.
Bom, eu vou continuar aqui, que aqui eu já coloquei no máximo nas configurações. Eu vou tentar continuar, e se ficar muito baixo, vê se vocês conseguem aumentar aí mais perto. Tá, vai ficar meio desfocado aqui. Então vamos lá. É, o objetivo desses fundos imobiliários é de você conseguir ter acesso a imóveis de melhor qualidade, é, sendo que você não precisa ter um investimento tão alto, porque eles pegam o valor inteiro desses imóveis e aí eles dividem em cotas, que é o que cada investidor vai comprar. Por isso que a gente chama de cotista. Cada um desses investidores desses fundos, eles são cotistas, tá? Então, assim, qual que é a vantagem dos fundos imobiliários em relação a imóveis físicos? Primeiro, a acessibilidade, justamente esse negócio de poder investir com valores muito mais baixos, tá? Existem cotas de alguns fundos que custam inclusive R$ 1, outras 50, 60. Isso varia bastante. Eu vou mostrar aqui no, na minha tela aqui o home broker com alguns fundos imobiliários. Aqui eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Não está aparecendo legal aqui não. Mas aqui é uma lista de alguns fundos imobiliários que aí você consegue ver ali FFCI 1,39, FLMA 1,82. Esses são os valores de esses são os valores de cada cota, tá? Então, é, não tá conseguindo ouvir ainda? Peraí. Tá. Aí, existem cotas que são bem mais caras mesmo. Tem 1.198 ali, HGRE, 1.020. Isso é o valor referente a uma cota, uma única cota. Tá? Cada investidor pode comprar quantas ele quiser. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui. Isso mesmo, é a tela da sua cota. Tá? Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Certo. Então, pessoal, é assim, você consegue investir com valores baixíssimos. É claro que depende também da sua corretora. A corretagem que você paga pode ser um valor muito alto, ou a custódia pode ficar muito alta. Então, deixa eu, então, Jaderson, a Isinvest também tem esses mesmos fundos porque eles são negociados em bolsa, tá? Eles são negociados em bolsa de valores, então qualquer corretora tem acesso a eles. O, a grande diferença é o valor de corretagem e custódia, tá? Que cada corretora tem os seus próprios valores e, e aí pode tornar meio que inviabilizar o seu investimento. Por quê? Se você investir um valor muito baixo, por exemplo, vamos supor R$ 100, aí a sua corretora vai cobrar lá, sei lá, uns 7, R$ 20, e aí esse seu investimento já perde logo de cara os 20%, entendeu? Aí então, o ideal é lógico, você investir com um pouquinho mais de dinheiro. Eu só estou mostrando aqui que é possível comprar cotas de R$ 1 sim, tá?
Aí, uma outra vantagem em relação aos imóveis é a questão do fracionamento. O fracionamento, ele, ele permite justamente essa divisão em cotas, que vai falar sobre o momento atual. Stephanie, só um minutinho, eu já volto nessa questão, depois você retoma essa pergunta. Eu vou primeiro passar as características principais deles, e aí no final eu respondo algumas perguntas mais específicas, tá? É, Aí, a questão do fracionamento é que você pode, por exemplo, vamos supor que você tenha lá um imóvel de R$ 300.000. Aí você decide comprar um carro, você vai precisar de R$ 50.000. Só que você não tem dinheiro guardado, você não tem mais dinheiro nenhum. Para você comprar esse carro, você teria que vender o seu imóvel de R$ 300.000, comprar esse carro e depois, se você quisesse, você compraria um outro imóvel mais barato. Só que até aí você pode, se você tiver com pressa de comprar esse carro, você pode acabar tendo que vender, baixar demais o valor do seu imóvel para você fazer essa venda. Então, nos fundos imobiliários, o que facilita é que você tem essa divisão em cotas e você pode vender exatamente o valor que você precisa. Então, por exemplo, se você tivesse esses R$ 300.000 investidos em fundos imobiliários, você poderia decidir vender só 50.000 daqueles fundos que você tem, compra o seu carro e aí, e aí os outros 250.000 continuam lá investindo e gerando dinheiro para você. Tá? Então, essa questão do fracionamento é bem, bem importante e também ela entra junto também na questão da liquidez. O que é a liquidez? É a capacidade de você transformar o seu investimento em dinheiro. Então, por exemplo, quando você investe, você está transformando o seu dinheiro em um ativo, em um bem, em um investimento. Para você fazer o movimento contrário, que é você transformar o seu bem, o seu investimento de volta em dinheiro, você, você, isso se chama liquidez, tá? Você está transformando o seu dinheiro, seu bem em dinheiro. Putz, desculpa, eu perdi a pergunta ali sobre a corretora. Não sei se você perguntou a corretora que eu uso. A corretora que eu mostrei ali é a Socopa, tá? A Socopa, ela não cobra taxa de corretagem para fundos imobiliários. Então, por exemplo, eu posso comprar e vender sem pagar taxas de corretagem, tá? Ele, no caso dela, o que eu pagaria é a taxa de custódia, que é de R$ 10, e ela fica isenta se realizar alguma movimentação com ações naquele mês. Tá? Na Isinvest, esse valor é um pouco mais complicado, porque ela exige que você faça uma movimentação de pelo menos R$ 30 no mês para renda variável. Tá? Para quem investe em renda fixa, pela Isinvest, é sem custo nenhum. Então, para renda fixa é uma boa opção. Tá? Aí, continuando aqui com os fundos imobiliários, que outra vantagem que a gente tem nos fundos em relação ao imóvel físico? A questão da diversificação. Mas o que é isso? No artigo que a gente publicou ontem, eu falo exatamente sobre as vantagens de você ter uma diversificação nos seus investimentos. Tá? Você, você tendo uma diversificação, você diminui muito o seu risco. Então, por exemplo, vamos voltar ao exemplo do imóvel de R$ 300.000. Se você tem só R$ 300.000 presos em um imóvel e tem um inquilino lá pagando o seu aluguel, você tem um risco total em cima daquele imóvel. O seu 100% estão naquele imóvel. Então, vamos supor, se acontecer alguma coisa com o seu imóvel, você perde 100% do que você tem. Tá? Nos fundos imobiliários, você pode diversificar aqueles 300.000
em, vamos supor, 10 fundos diferentes. Então, você conseguiria colocar R$ 30.000 em cada fundo diferente. E caso acontecesse algum problema com um dos fundos, o que impactaria nos seus investimentos seria 10%. Entende? Mesmo se você perdesse tudo naquele fundo, você perderia 10% do seu patrimônio, já não seria mais aquele 100%. Além disso, é, cada um dos fundos pode ter uma diversificação interna neles mesmos. O que eu quero dizer com isso? Cada fundo não necessariamente investe em apenas um imóvel. Por exemplo, tem um fundo que investe em um único hospital. Aí tem um fundo que investe em um único prédio. Mas tem alguns outros fundos que investem em vários prédios diferentes ou em vários galpões diferentes. Tem fundo que investe em vários shoppings diferentes. Então, é, você tem uma diversificação, além de você diversificar em fundos diferentes, cada um desses fundos também vai ter vários imóveis diferentes. Então, por exemplo, se der algum problema em um fundo que tenha 10 imóveis, se der problema em um imóvel desses 10, você tem 10% prejudicado. Se aquele fundo representa só 10% do seu patrimônio total, você tem 1% que foi ali prejudicado. Então, só aí você já diminui muito, muito o seu risco de perder dinheiro. Tá? A perda que você tem momentânea, ela é facilmente recolocada com rendimentos dos outros, com, com os seus novos investimentos que você fizer. Então, o risco é muito, muito diminuído. Tá? Jader, a liquidez é imediata? Como funciona a venda? Precisa de outro comprador? Sim, Jader, os fundos imobiliários eles são negociados em bolsa de valores. Eles funcionam, a operação deles é bem semelhante à de ações, tá? Você digita na corretora o código, tá? E, e aí tem e aí aparece lá no book de ofertas, aparece o valor que o comprador está oferecendo e o valor que o vendedor está oferecendo. Então, você pode colocar o seu preço entre aqueles valores, você pode colocar acima, abaixo. Você dá o seu valor e aí vai depender do mercado se vai ter alguém que queira comprar ali, tá? A venda, ela ocorre imediatamente caso você lance em um valor que esteja já ali no mercado. Então, por exemplo, eu não sei se apareceu legal a hora que eu coloquei a tela da corretora. Então, vocês me avisam se a tela da corretora ficou boa, que daí eu tento mostrar aqui para vocês, é, exemplificando ali na tela, tá? Mas me avisa aí se tinha ficado bom, porque senão prejudica aqui, tá? Então, continuando. É, Além dessa diversificação em imóveis, também existe a diversificação em inquilinos. Então, por exemplo, aquele seu imóvel de R$ 300.000, você tem lá o inquilino que é o fulano. Aí, beleza, o fulano ele é um bom inquilino, ele paga todos os aluguéis em dia, ele, ele cuida do seu imóvel, ele faz algumas manutenções quando precisa, beleza. Então, não tem com o que me preocupar, né? Não exatamente, porque aí o fulano perde o emprego, aí ele fica sem condições de pagar o aluguel e você é obrigado a despejar ele do seu imóvel. Então, é complicado porque aí você ficaria, além da dor de cabeça de ter que conversar lá com esse inquilino, tentar encontrar um novo inquilino, o tempo que você ficaria sem gente no imóvel, você estaria ali sem nenhum rendimento, você teria 100% da renda perdida. E, além disso, você teria que ficar arcando com as despesas de IPTU, com a manutenção do imóvel, o condomínio. Então, é bem complicado você ter todo o seu patrimônio
ele ter, ele está ali imobilizado em um único bem e dependendo de uma única pessoa, uma única família é, que tá ali alugando o seu apartamento, a sua casa. Então, nos fundos imobiliários, esse risco é muito mais mitigado, né? Ele, mesmo em um único prédio que você tenha, normalmente você tem mais de um inquilino. Então, vamos supor um fundo que tenha um único prédio e tem lá 20 inquilinos, cada um em um dos andares. Então, se um inquilino resolver sair, você não vai ter perda total da sua renda. Você não vai deixar de ganhar todo o seu aluguel, tá? E você não vai deixar de ganhar todo o seu aluguel e, e essa renda pode ser reposta pelos aluguéis dos outros inquilinos. Fora, fora que a qualidade desses inquilinos é muito maior. Por quê? A característica principal dos fundos imobiliários é de procurar investir em imóveis comerciais, ou seja, são alocados para empresas. Eles são alocados para escritórios, para galpões de logística, para agências bancárias ou para universidades. Enfim, são muitas opções de, e ramos, né, de empresas. Tá? Então, vamos supor, você tem lá como inquilino, tem o Banco do Brasil, tem o Brasil Foods, tem a Petrobras, tem, tem que mais? Agências da Caixa, tem o Banco Banrisul, tem diversas empresas, né, alocadas nesses imóveis. Tá? E, além disso, esses fundos eles são controlados por uma gestão profissional. São, são pessoas do ramo de investimentos, são pessoas já do mercado, e eles estão sempre atentos ao mercado, porque eles estão presentes no mercado é, direto, assim, eles vivem disso, né? Então, e eles estão ganhando uma grande quantia de dinheiro para fazer justamente isso, fazer a gestão desses fundos, escolher uns imóveis bons, cobrar os inquilinos, e aí você não tem dor de cabeça de ter que lidar com essas burocracias, né? Imagina, que chatice que é você ficar indo lá no cobrar o aluguel do fulano, aí ele fala que não vai conseguir pagar. Imagina como que você fica, né? Então, essa, essa dor de cabeça fica por conta da gestão. E aí a gestão desconta essa taxa antes de repassar o, o lucro, os aluguéis para os investidores, para os cotistas, tá? E uma coisa importante que eu acabei esquecendo de falar é que o fundo, existe uma regra aqui nos fundos imobiliários de que a distribuição dos fundos deve ser de, no mínimo, 95% do lucro. Então, beleza, eles receberam lá os aluguéis e tal, pagaram todas as despesas, pegaram a taxa de administração, aí tem que distribuir 95% do lucro. Tá? Então, é, o que a rentabilidade que a gente tem nesse tipo de investimento é infinitamente maior do que quando a gente investe em um imóvel físico. Por quê? No imóvel físico, a gente normalmente recebe na faixa de 0,3% a 0,6% em cima do valor do imóvel. E além nesse valor, a gente precisa descontar ainda o imposto de renda e ainda a taxa, é, eventual taxa de corretor, né?
para quem aluga o imóvel via corretora, né? Então, enquanto nos fundos imobiliários, a gente tem hoje fundos muito seguros pagando 0,8%, 0,9%, outros fundos até mesmo com mais de 1% de rendimento ao mês, isentos de imposto de renda. Tá? Aí, uma coisa que muita gente acaba comparando é falar, por que eu vou comprar um fundo imobiliário que paga 0,8% ao mês, se a gente tem aí Tesouro Selic dando 0,9% ao mês, se a gente tem uns prefixados aí pagando mais de 1% ao mês, líquidos, né? Porque qual que é a vantagem da gente investir nos fundos imobiliários? Se a renda fixa ali sem risco nenhum, praticamente, praticamente garantido ali, se ela está pagando mais ainda que que os fundos imobiliários. Então, existe uma questão do seguinte que a gente tem que pensar. A gente está num momento de crise que não sabemos quanto que vai durar. O que a gente sabe é que um dia ela sai, essa crise termina. E aí, quando isso acontecer, a renda fixa vai deixar de pagar todos vai deixar de pagar essa rentabilidade tão alta. E aí, as cotas de fundos imobiliários, cotas de ações, essa, esses bens vão disparar em valor. E enquanto a renda fixa vai cair, tá? Então, por exemplo, vamos supor, hoje a gente tem ali o Tesouro Selic pagando 14,25 ao ano. E os fundos imobiliários dando 12%, mais ou menos, tá? Então, daqui a 4 anos, vamos supor, que a Selic cai ali para 10, 9%. E aí, quanto que esses fundos imobiliários vão estar pagando? Esses fundos imobiliários vão estar pagando, é, quem comprou hoje, você vai estar com um ganho de 12%, 13% ao mês, enquanto, enquanto que a renda fixa vai ter caído para 13%. E aí, quando isso acontecer, todos esses outros investimentos vão estar muito mais valorizados. E se você decidir comprar naquele momento, você vai ter um rendimento proporcional muito menor do que você consegue hoje. Tá? Fora que, investindo desde hoje, você teria, você está acumulando esses aluguéis e aos poucos vai chegar em um momento que esses aluguéis vão pagar praticamente já o seu investimento naquele fundo. Vai chegar uma hora que você vai ter recebido em rendimentos mais do que o valor que você investiu. Por exemplo, uma cota que custe R$ 100, você compra hoje e ela esteja pagando R$ 1 por mês. Então, isso significa que vai demorar 100 meses para você ter o retorno total do seu investimento. 100 meses seria o equivalente a 8 anos, né? 8 anos e 4 meses. Então, a partir dali, tudo que você recebesse seria lucro puro. Enquanto na renda fixa, você tem os reajustes, vai chegar uma hora que vai dobrar sim o capital que você tem ali investido, mas tem um pequeno problema, a inflação. A inflação ela vai corroendo aquela parte da sua renda fixa. Então, qual que é o impacto disso? Vamos supor que você queira viver de rendimentos, tá? Então, na renda fixa você pega lá o seu investimento, tem a valorização lá dos 14%, você saca, você resgata um valor de 14% na sua conta,
E aí o valor que sobrou lá, aqueles, vamos supor, os R$ 100 iniciais que você tinha, ele já não vale mais R$ 100 porque a inflação já subiu e o que você comprava antes por R$ 100, hoje você precisa gastar R$ 110, por exemplo. Então a inflação corroeu parte do seu patrimônio. Já num investimento, num bem, como fundo imobiliário e ação, a valorização das cotas está num bom momento, a crise afeta negativamente para isso. O valor das cotas hoje estão com um desconto bem grande na maioria dos fundos, tá? Existem fundos que estão com 10% de desconto em relação ao preço da cota. É, existem fundos que estão com a 30%, alguns 40%, até 50% em relação ao que ele deveria valer de verdade, em relação ao patrimônio dele, tá? Tanto os fundos como as ações. Tem bastante coisa desvalorizada e, e quem está comprando hoje, quem está estudando bem e aproveitando esse momento, vai colher os frutos lá na frente. Não estou dizendo que é para abrir mão da renda fixa. Eu sempre defendo a diversificação, que é você investir uma parte do seu dinheiro na renda fixa, que realmente está pagando muito bem, está numa, com uma oportunidade excelente atualmente, tá? E, e também investir nos fundos imobiliários e nas ações, certo? As cotas que eu comprar serão de outras pessoas que estão vendendo? Isso mesmo, Jader. O que você compra hoje é tudo negociado por outras pessoas físicas, por outras pessoas, tá? Então, é, por exemplo, o fundo, quando ele é lançado, ele capta os recursos para juntar investimentos suficientes para comprar os imóveis que ele deseja, tá? E, e aí, depois disso, esses investidores que entraram na primeira oferta, na oferta inicial, eles podem negociar as cotas dele na bolsa. Então, eles podem jogar o preço lá para cima, como também pode jogar lá para baixo se eles quiserem vender logo, entendeu? Então, depois desse lançamento das ofertas, todas as cotas são negociadas em bolsa entre pessoas e também existem instituições que compram e vendem. Os próprios fundos compram cotas de fundos, tá? Aí eu estava falando que sobre a renda fixa que corrói o seu patrimônio, por ser papel, ela acaba desvalorizando com a inflação. Enquanto você tendo um bem, ele tende, veja bem, ele tende a acompanhar a inflação. Não significa que ele vai valorizar junto com a inflação. Pode haver cenários de queda, como pode haver cenários de muita alta, que, como a gente viu em 2012, 2013, eles valorizaram bastante, e agora a gente está vendo bastante quedas, justamente pela expectativa de que a gente está passando por um momento ruim. E isso é verdade porque existem imóveis de alguns dos fundos que realmente estão com dificuldade para conseguir novos inquilinos. Eles não estão conseguindo valores justos ou, ou realmente ou estão cedendo muitas carências até. Tem fundo que colocou um inquilino lá no prédio e deixou o inquilino ficar 2 anos sem pagar o aluguel, para vocês verem como tá essa crise. Porém, existem os fundos mais seguros, que são esses mais diversificados, que têm menos chance de ter grandes dificuldades, que, que se um imóvel é desocupado, tem os outros para compensar. E tem também outra característica que eu gosto de ver bastante, que são os contratos atípicos.
que normalmente o inquilino, para poder sair do imóvel, ele precisa pagar uma multa referente a todos os aluguéis restantes. Então, por exemplo, a gente é, tem fundo alocado para o Banco do Brasil, de agências do Banco do Brasil, que, que tem contratos atípicos até 2022. Ou seja, se ele quiser sair dessas agências antes de 2022, ele vai ter que pagar todos os aluguéis restantes até esse prazo, tá? Então, é, isso faz com que o fundo tenha uma segurança enorme de não ter queda desses rendimentos, pelo menos no curto prazo, tá? Então, a dica para começar a investir em fundos imobiliários, a dica que eu tenho é de você estudar os fundos mais diversificados, tá? De preferência com pelo menos três imóveis, três regiões diferentes no mesmo fundo. E também os fundos com contratos atípicos, que nem esse que eu mencionei, tá? No nosso grupo de discussão no Facebook, se você quiser procurar, Discussão Jornada do Dinheiro no Facebook, ou então você pode entrar pelo nosso site jornadadodinheiro.com, tem ali um botão que leva diretamente para o grupo, tá? A gente tem ali discussões sobre fundos imobiliários também.